Todo mundo vivo? Tem mais Então, tá entrando, calma aí. Se vocês quiserem colocando já a apresentação ou compartilhar já a tela, podem ir compartilhando. Já esperar o Sei pessoal. que tentar, Robs. Oi. Vou tentar compartilhar aqui, então. Ai, gente. Vê se foi. Tá indo. Tá carregando. Ai, ok. Foi. Foi no... Foi? Foi. Aí. Foi, não. Posso começar, então? Pode. Então, gente, esse é o nosso blog, Olhar Oceanográfico. É aqui onde a gente faz textos, cada um faz o seu texto, e aí a gente publica no blog. O Instagram e o Facebook são como portas de entrada para o nosso blog. A gente não escreve muita coisa no Instagram porque a gente faz as chamadas para o blog, porque o nosso blog é essa página. Então, a gente tem vários temas, várias categorias de texto. Eu vou abrir sobre poluição para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Aí, essa de acidificação dos oceanos, eu publiquei no dia 3 de abril, é bem novinho. Fala sobre acidificação, que é um tema bem complexo. A gente estuda isso na oceanografia química. Não sei se tem alguém da área de química aí, mas é uma área bem complexa, bem difícil de explicar e de entender, né? Mas bem basiquinho aqui, o que é poluição? Poluição é a consequência da interação do homem na natureza, de uma forma não sustentável, né? A gente tem diversos tipos de poluição, a gente tem poluição nos oceanos, né? Que é o plástico, que é um grande poluidor. A gente tem poluição por óleo, como a gente viu no ano passado no Nordeste. Não sei se vocês ficaram acompanhando, né? Mas foi um acidente assustador que a gente viveu no ano passado no Nordeste. E a gente acompanhou muito sobre isso. Eu até abri aqui um post sobre o acidente no Nordeste. A gente tenta transmitir tudo o que a gente estava vendo na nossa faculdade para a sociedade, né? A gente estudou muito isso na faculdade na época, então a gente coletou todas essas informações e tentou passar todas para a sociedade, para todo mundo saber o que estava acontecendo, como aconteceu. A gente tem aqui as rotas de correntes no Brasil, que foram como elas se espalharam. Então, é basicamente isso, é essa a nossa ideia, transmitir as informações de dentro da academia para fora, tipo estourar essa bolha, né, que a gente tem da academia e passar tudo para a sociedade. Aí lembrando também, lembrando também que todos os artigos que a gente publica, a gente revisa entre a gente e a gente manda para os nossos professores para revisarem também, para ter toda essa credibilidade e certificar que a gente também às vezes pode falar alguma coisa assim e tal, e todos eles revisam tudo que a gente vai falar, a gente bota todas as fontes que a gente usa, referência e tal. Não, com certeza. Esse de acidificação que eu fiz, eu mandei para uma professora nossa de oceanografia química, porque, né, a gente não sabe, eu sou uma mera estudante, nem sou da área de química, então eu escrevia, mandava para ela dar uma risada, para ela dar umas dicas. E é assim que a gente faz, tem tudo bem certinho para a gente poder passar para vocês de uma linguagem bem mais tranquila, bem menos técnica, para todo mundo conseguir entender. Eu até mandei para minha avó, ela disse que amou o texto, conseguiu entender tudo.
Então, é nesse caminho que a gente faz. Aí eu abri aqui também sobre o microplástico, que é um poluidor muito perigoso, né? Não sei se vocês sabem, mas o plástico ele vai se degradando ao longo do tempo, sendo que até hoje nenhum plástico foi degradado pela natureza, porque o plástico demora anos e anos para se degradar completamente. Então, o plástico vai se degradando e ele vai se tornando micropartículas. E essas micropartículas acabam sendo encontradas nos organismos, no aparelho digestivo dos animais. Não sei se vocês já viram também muitas fotos de baleia que no mar, aí as pessoas abrem o estômago dela, tá cheio de plástico, porque é esse o destino do plástico, né? Infelizmente, é um grande valor. Eu tenho até aqui, eu vou abrir para vocês, não sei se vai dar para ver aqui. Vocês conhecem esse caso do patinho de borracha? Isso aqui é uma apresentação minha de oceanografia física. Eu tinha que fazer sobre derivadores, que são instrumentos oceanográficos que a gente usa para medir as correntes. Então, um grande exemplo de derivador é esse patinho de borracha, que veio de um container com 28.000 patins de borracha, caiu do navio que o transportava no Oceano Pacífico. Conclusão, um monte de patinho de borracha no oceano, e hoje a gente encontra esse patinho em diversos locais do mundo. No Oceano Índico a gente encontra, porque as correntes vão distribuindo, né? Sendo que tem um giro no Pacífico Norte que concentra essas... O que tem submerso ali nos oceanos. Então, você encontra nesses giros diversos plásticos, diversos lixos que são jogados no oceano. Como se fosse, entre aspas, um buraco, né? Que vai tudo caindo para lá. Aqui as rotas dos patinhos, tipo, eles pararam aqui em janeiro e hoje eles são encontrados no mundo todo. Isso é muito louco, né? A gente vê o quão importante a gente tem saber que a gente joga no mar, o lixo que a gente está jogando no mar, ele vai circular e não vai degradar, vai demorar um tempo para degradar, e ele vai circular o mundo todo por causa das correntes, né? Então é bem importante a gente pensar isso, para onde vão os lixos que a gente joga. A gente fala sobre plástico, enfim. Deixa eu ver se tem outro. Tem um negócio que tá me atrapalhando aqui. Calma aí. E assim, a gente divide tudo lá no blog por categorias. Então, você desce lá na página inicial, você pode descer tudo e vai ter cada tema que a gente fala lá. Você pode escolher o que mais te interessa, aí do lado. Uhum. Mudanças E esse post que eu escrevi sobre a acidificação nos oceanos vai servir como base para um tema que eu vou falar, vou tentar postar ainda essa semana, que é, assim, um dia eu estava aqui nessa quarentena, né, louca, e eu parei para pensar, cara, será que tem alguma coisa que possa relacionar isso que a gente está vivendo hoje com os oceanos? E eu comecei a parar para pensar e pesquisar, né, como as cidades que adotaram essa política de isolamento estão tendo pesquisas no ar, né? A atmosfera está cada vez mais limpa. Então, por causa dessa redução das nossas atividades, redução de carros, de avião, a emissão de CO2 também está reduzindo. E esse CO2 que a gente emite dessa forma antropogênica chega nos oceanos. Na verdade, tudo que a gente faz, todas as nossas atividades, uma hora vai chegar nos oceanos. Esse CO2 que chega nos oceanos, que é um gás, né? Ele se dissolve na água e passa por diversos... Isso a gente encontra nesse post aqui de acidificação, que são essas equações químicas, passa por diversos processos químicos e chegam nos animais.
que os animais calcificados, né, que precisam de cálcio, que são os corais, as esponjas que têm suas espículas, que são os ossinhos que são feitos de cálcio. Todos esses animais calcificadores vão sofrer uma consequência por causa dessas reações químicas que acontecem na acidificação dos oceanos. Então, quando eu parei para pensar a relação do coronavírus, desse isolamento que a gente está vivendo com os oceanos, e essa redução do CO2, a gente Acho que a Roberta caiu. Vocês estão me ouvindo? Ah, Sim. então. Ai, que caiu. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo voltar para lá. Mas vocês pararam aonde? Eu parei aonde? Eu não... Da acidificação. E sobre os seus pensamentos Então. em relação a isso e a quarentena. Não, então. Aí eu comecei a pensar, pô, será que essa quarentena, esse isolamento que a gente está vivendo, será que a gente vai conseguir pensar e começar a mudar o nosso estilo de vida? Será que a gente vai começar a mudar a forma como a gente consome? Será que a gente vai começar a enxergar a natureza de uma forma diferente? Já que quando a gente está em isolamento, a gente emite menos CO2? Poxa, será que a gente vai ter que viver em isolamento para sempre? Não, claro que não, mas se a gente reduzir o nosso consumo, se a gente reduzir a emissão de CO2, a gente, num futuro longo, né, a gente pode ajudar os oceanos, porque até hoje a gente não sabe a resposta dos oceanos para isso que a gente está fazendo. A introdução das indústrias tem o quê? 300 anos? Um pouco mais de 300 anos? A gente não sabe as respostas do oceano para isso, sabe? Mas a gente sabe que se a gente não reduzir as nossas atividades, né, uma hora vai ter uma consequência. Isso é certo. A gente só não sabe como vai ser, mas a gente sabe que está acontecendo. Os oceanos estão cada vez mais quentes, e oceanos cada vez mais quentes podem acontecer o que eu não sei se vocês estão vendo o coral branco aqui, o branqueamento do coral. Então, isso é por causa da mudança de temperatura, e a acidificação causa mudança de temperatura. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? Poxa, esse momento que a gente está vivendo é um momento de reflexão, né? É um momento que a gente está em casa, a gente pode parar para pensar em tudo que a gente faz, em tudo que a gente consome. E será que a gente vai conseguir, depois que acabar essa quarentena, será que a gente vai voltar ao normal, só que de uma maneira diferente? É isso que a gente sempre deixa no final dos nossos posts um momento de reflexão, sabe? Isso é que é legal. Eu acho isso muito importante. A gente passa a informação e depois a gente questiona quem está lendo. E aí, o que você acha disso tudo? Você acha que a gente pode mudar? A gente pode mudar, só que como é que a gente vai mudar, né? Então, é sempre esses questionamentos que a gente deixa. E é que é muito importante cada um fazer um momento de reflexão, né? Rapidão, Eu tenho uma Hamster. pergunta. Pode falar. Pode perguntar. Meu celular tá descarregando, ele só carrega sem eu mexer no celular. Então, vou aproveitar esse tempo para me fazer a pergunta que eu queria fazer. Você estava falando disso, da gente estar em quarentena e que por conta disso está acontecendo várias mudanças climáticas no ambiente aqui. Eu tava vendo muita gente postando, eu moro aqui perto da Praia de Santos, eu tava vendo muita gente postando que as praias são mais limpas, são mais bonitas, mas não sei o que aconteceu, o mar começou a ficar mais violento. E eu queria saber por que isso acontece. Mas você diz o mar violento em que sentido? Tipo, ressaca? Esse ano começou a subir. Começou a subir. Por mais que não tenha muita gente na praia, não pode nem ir pra praia, né? Eu não sei. Não. As recomendações, assim, não é que assim, se eu for à praia é pior para mim. Não.
é porque é melhor proibir, porque senão fica aglomerado. Não sei se vocês todos aqui moram no Rio de Janeiro, mas um domingo de sol no Rio de Janeiro, a praia fica lotada, entendeu? Então não pode. Mas em relação à mudança dos oceanos, rapidinho, Gabi. Não sei se vocês acompanharam que aqui no Rio tem uma praia, o Leblon, a orla inteira do Rio, mais ou menos. Ontem tava uma ressaca absurda, o nível do mar tava mais alto mesmo. Só que, assim, as ressacas são normais, são naturais. Foi Elas são um dia, assim... de uma frente fria, né? Então, isso é normal, elas sempre vêm acontecendo e mais ou menos vai chegando o inverno, essa época do ano, elas vão aparecendo. Só que as pessoas acham que é um efeito da natureza e tal. As ressacas, elas têm se intensificado diante das mudanças climáticas, mas é principalmente uma falta de planejamento urbano que vem causando tantos estragos, né? A ressaca em si não é um problema, mas sim a falta de planejamento, a falta de previsão que isso pode acontecer. Então, isso vem acontecendo há anos que a gente tem estudo no Rio, né? Já tem estudo de mais de 20 anos, todos os anos acontecem as mesmas coisas, mesmas destruições, e as pessoas acham que mas assim, muito problema disso vem decorrente da falta de planejamento e não das ressacas em si, porque sempre acontece. E assim, gente, esses 2 meses, 3 meses, 4 meses que a gente vai passar, não vai, em casa, né, com uma baixa emissão de CO2, não vai se equiparar com todos esses anos que a gente emite gases poluentes, né? A gente tem que saber que, pelo menos CO2, que foi o que eu mais estudei para fazer esse post, o CO2 é emitido numa crescente e não cessa. Todos os anos, a cada ano, a emissão de CO2 cresce. Não tem um ano que teve uma baixa, uma melhora, não teve. É uma crescente. Então, assim, a gente tem que pensar que as mudanças que a gente pode fazer não são assim de 2, 3 meses. Tem que ser uma mudança para a nossa vida toda, sabe? Aí não sei se a gente conseguiu responder essa pergunta, Giovana, mas é mais ou menos isso. Sim, tá bom, obrigada. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não. Eu vou esperar aqui um pouquinho. Se eu tiver mais alguma pergunta, eu interrompo vocês antes do meu celular carregar. Mas é mais ou menos isso. Você quer falar mais alguma coisa, Gabi? Deixa eu ver. Tem algum assunto, assim, que vocês têm muita dúvida, assim? O que a gente vê também no nosso blog que é o maior recorde de interesse de todos, que eu, pelo menos, não imaginava, que é furacão. Muita gente tem dúvidas sobre furacão, se no Brasil tem furacão. Não sei, às vezes se interessa a vocês alguma coisa sobre isso. Deixa a Rob botar lá no post. Vê se você consegue botar o de furacão no Brasil. O Brasil já teve, sim, furacão aqui. Na verdade, os posts que mais têm visualização são os de alguma, não tragédia, mas algum efeito assim bem doido, sabe? Tipo furacão. Outro post nosso que tem muita visualização é o de espuma nas águas. Por que tem espumas nas águas? E todo mundo tem muita curiosidade, né, cara? Porque às vezes eu vou na praia, tá cheio de espuma na água. Por quê? Nossa, gente, e aí a gente também tenta ver essa pergunta. Então, tem lá no nosso blog. Nossa, eu preciso muito ler. Eu tô até aqui ler. E agora a gente vai começar a lançar também essas perguntas de curiosidades mais mesmo, assim, tipo,
são coisas que às vezes pra gente a gente já sabe e tal, mas para quem nunca estudou oceanografia, realmente tem curiosidade. Por que que o mar é azul? Como se Gastado, formam as ondas? Aí a gente vai ir nessa demanda e tal. Mas assim, não Gente, é. não sei se está aparecendo para vocês um risco. Eu não sei como ele se formou aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos seguindo. Então, mas assim, em Vai, relação Gabi. a essa parte de furacão e tal, não é que as pessoas gostam Aliás, é o que tá aí Ibope e tal, mas o que a gente tá vendo no nosso estudo aqui no blog é porque não é que as pessoas gostam de catástrofes e tal. É porque a gente está notando que as pessoas estão sendo cada vez mais diretamente afetadas. Então, elas querem entender o porquê que está acontecendo isso. Igual essa parte do furacão, agora em agosto, setembro, outubro, começa a época de ciclones e furacões lá no Atlântico Norte, tem muito furacão nos Estados Unidos e tal. E aí as pessoas querem saber por que se no Brasil tem chance disso acontecer, que a gente vê muita notícia de furacão e tal. E o que tem é uma pesquisa absurda que vem é se tem furacão no Brasil. Então a gente fez esse post também sobre furacão no Brasil. Não tem como eu ficar explicando a gente ficar explicando todos os posts também, porque senão eu vou ficar dando Dá mil aulas. vontade, mas não tem Aí, como. mas assim, existe uma diferença que as pessoas precisam entender, diferença entre ciclone, furacão, tem tudo explicadinho aqui. E tudo depende da intensidade do vento de cada um, a velocidade do vento de cada um. Então, já teve furacão aqui no Brasil, foi no sul de Santa Catarina, né? Que foi o Katrina, houveram mortes, um grande prejuízo ambiental, financeiro, principalmente, de vidas. E, assim, é difícil para a gente ficar explicando todos, porque senão a gente vai ficar gastando 1000 anos aqui também. Mas aí Vocês vocês, têm que ir lá ler, né? vão ver o que vocês gostam. E a gente aceita também muita sugestão, viu, gente? Se vocês tiverem alguma ideia legal, tipo curiosidade legal, manda pra gente. Qualquer dúvida, a gente é muito empolgado com o que a gente faz. Então a gente fica, às vezes, o povo manda mensagem pra gente, a gente fica lá respondendo, trocando ideia com o pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar pra gente. O que mais, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, eu tava ouvindo as letras de vocês, eu separei algumas dúvidas. Tem umas específicas, outras mais gerais. Só pra avisar, tipo assim, a gente deve ter uns 10 minutos agora de ligação, eu vou esperar ele dar o aviso. Mas aí nesses 10 minutos a gente vai abrir para as perguntas mesmo, que eu também não sei como é o tempo de vocês, não sei se a gente pode prolongar muito a conversa ou não. Mas enquanto ninguém tipo, me interrompe, eu vou fazendo as minhas perguntas, então. Eu tenho uma muito específica, talvez até sirva como sugestão para o blog de vocês, porque eu não sei o quanto vocês devem saber sobre isso ou não. Mas eu li um artigo uma vez que era de uma pesquisa, na verdade, do quanto o movimento, né, o movimento de imigração de camarões influenciava na formação de correntes oceânicas. Aí eu queria muito saber, tipo, isso é possível mesmo? Tipo, tem como? Eu fiquei tipo, uau. Aí, Gabi, Como deixa é? pra você a sua pergunta. Não, peraí, eu não entendi como é que é o negócio do camarão e a corrente, não entendi. Tipo, que movimento de camarões. Era um estudo, eu, tipo, não cheguei não chegou a conclusões, assim, maiores, é porque é um estudo, acho que mais velho, assim, entre aspas, e eu não sei se eles refizeram o estudo, replicaram o estudo, de uma galera norte-americana, evidentemente, que estava pesquisando se tipo, o movimento... Era norte-americano? Acho que era em Oxford, não lembro, enfim, não interessa agora. Mas, tipo, se o movimento dos camarões, tipo, de movimento de migração e tudo mais, podia influenciar na formação de correntes oceânicas.
Porque, assim, querendo ou não, eles fazem lá uns movimentozinhos com as patinhas. E como eles estão sempre em, tipo, grandes cardumes. Tá certo falar cardume de camarão? Acho que não, porque cardume É cardume de peixe peixe mesmo. Enfim, camarões, tipo, em grandes quantidades. E aí, a gente, tipo, a dúvida era se eles podiam realmente ter alguma influência na formação de correntes oceânicas ou micromovimentos, microcorrentes, eu não sei. Cara, é isso aí, eu não sei, nunca vi nada sobre isso, mas agora vai ser uma missão pra gente achar isso e a gente vai dizer pra você. Porque, assim, a formação de corrente oceânica é uma energia. E essa energia, assim, é feita por diferença de massa de água, porque uma é mais salina que a outra, e isso influencia na corrente. Isso são grandes correntes que eu falo, né? Agora, essas microcorrentes, que provavelmente devem ser essas que você está falando, eu não sei, né? Às vezes com a patinha lá, eles fazendo esse movimento, às vezes acaba saindo não sei. A gente tem que dar uma olhada nesse artigo aí. Não, vamos descobrir, mas igual a Hobbes falou mesmo, existem os movimentos em grande escala, né? Que são influenciados por forças maiores e movimentos regionais, que é microescala, que são muito menores. De repente, nessa escala menor, tem alguma influência, mas a gente vai descobrir para você. Quero ver esse artigo, hein, gente? Agora eu quero ver lá no blog de vocês. Manda esse artigo pra gente. Eu vou ter que achar, porque eu vi numa prova até. Não foi nem, tipo assim, eu pesquisando e achei, sabe? Eu vi numa prova. Deixa eu fazer outra pergunta. Gente, quem quiser perguntar, me interrompe, pelo amor de Deus. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando até o final, né? Voltando sobre a questão da oceanografia como área assim, do conhecimento, eu queria saber, assim, é uma dúvida que ficou, de o quanto se separa oceanografia de biologia marinha. Tipo, eu imagino que a oceanografia estude aspectos mais gerais, assim, mais de fatores abióticos, mas eu não sei o quanto vocês também entram na área de biologia marinha, eu queria saber. Então, a gente para vocês entenderem como é o nosso curso, a gente tem o ciclo básico, que a gente vê, assim, tudo, física, coisa que a gente até viu no ensino médio, só que mais aprofundado, isso até a metade do curso. Na outra metade do curso, entram as oceanografias. Então, a gente tem mais 5 períodos de oceanografia pura. Então, a gente tem oceanografia biológica 1, oceanografia biológica 2, oceanografia biológica 3, oceanografia física 1, 2. Então, assim, a gente vê bem diretamente, fora o ciclo básico, quando é o ciclo profissional mesmo, a gente vê de tudo. Temos bem aprofundado todas as oceanografias. E aí depende depois, no final, de que área que a pessoa vai se especializar. Por exemplo, tem gente que ama mais a oceanografia biológica e vai para isso. Mas a gente, no curso, a gente tem, durante 5 períodos, sempre essas matérias, entendeu? Todas para o foco de cada uma, que é a física, a química, a gente tem cálculo 1, 2 e 3, a gente tem química, é porque lá na UERJ é fora de ordem, né? Química 8. Depende da faculdade também. Eu vejo muito que cada faculdade, cada universidade foca mais num assunto. Tipo, lá na FURG, que é lá no Rio Grande do Sul, eles focam bastante em oceanografia biológica, focam bastante em oceanografia química, porque eles estão sempre ligados com os animais marinhos mais lá do sul, pinguim, os penípedes, que são os leões marinhos, tem muito lá, então eles têm que dar um enfoque mais nesses animais, e também eles têm um projeto com a Antártica, o que é o ProAntar. Então eles estão ligados mais nesses focos. A UERJ não, eu vejo a UERJ mais ligada em química, por exemplo, física.
tem a biológica bastante forte, mas depende de cada universidade mesmo. Uhum. Mas assim, a gente tem, Val, para todas essas disciplinas, todas essas áreas que eu falei, a física, química, geológica, todas elas a gente tem 3 disciplinas de cada oceanografia, entendeu? Nossa, o curso é bem completinho. Eu não tava imaginando isso. Como eu falei antes, a oceanografia é um curso muito interdisciplinar. O que é isso? São todas as disciplinas juntas num só. Então, a gente tem que ter uma noção básica de todas as disciplinas, a geologia, a física, porque o oceano é um conjunto disso tudo, né? Não tem como a gente falar sobre os plânctons, que são os animais que ficam na coluna d'água, sem a gente ver a coluna d'água, a física da coluna d'água, as correntes, como você perguntou antes, e a química, como a química pode influenciar a mudança climática, por exemplo, os poluentes. Então, é tudo ligado uma coisa com a outra. Os sedimentos lá embaixo, como eles se comportam, é tudo ligado, entendeu? E no final, a gente tem uma disciplina que chama Oceanografia Descritiva, que junta a gente vê todas essas outras disciplinas que a gente aprendeu juntas. Como que a gente pode aplicar tudo isso de uma forma mais completa, né? Englobando tudo que a gente viu durante o curso. É bem legal. Muito maneiro. Deixa eu só avisar, pessoal. Gente, a gente tem 8 minutos de ligação ainda antes da call fechar. Quem tiver dúvida, me interrompe, porque senão eu vou continuar perguntando. Só avisando. Deixa eu fazer outra pergunta. Pode mandar mensagem, abre o microfone mesmo, fala, mãe, me cala a boca, deixa eu perguntar. Aí eu vou ficar quietinha e vou deixar você perguntar. Tipo, você falou sobre os oceanos, sobre ressacas oceânicas, né? E, tipo assim, aqui em Santos, eu não sei como é que é no Rio de Janeiro, mas eu imagino que seja semelhante. A gente, tipo, sofre muito com ressaca, principalmente uma região aqui, que é o Canal 7, que, nossa, às vezes, dependendo da ressaca, vem e inunda tudo. E aí eu queria saber, tipo assim, porque eu não sei, eu moro aqui há 8 anos, então talvez eu veja, tipo, tem um intervalo muito menor de tempo, assim, pra eu concluir alguma coisa de observação. Mas, tipo, o que me aparentou é que parece que o mar, toda vez que acontece a ressaca, cada vez mais ele avança. Então, tipo, antes avançava só até o Calçadão, e agora avançou, tipo, até o jardim. E agora vai até a rua, depois vai chegar até os prédios, e não sei. E eu queria saber se isso tem, tipo, alguma relação com aquele aumento do nível do mar. Eu não sei quanto ele aumenta de tempos em tempos, mas se tem alguma coisa a ver por causa de toda a questão do aquecimento global e derretimento das calotas, né, polares. Existem vários estudos já que estão relacionando esse aumento do nível do mar por causa das mudanças climáticas. E aí as ressacas, não se pode afirmar que elas estão tendo mais ressacas, mas sim elas estão vindo com mais intensidade, elas estão tendendo a ficar cada vez mais fortes. Isso por causa das mudanças climáticas. E também, cada vez que vai tendo ressaca, a praia vai erodindo, então ela vai diminuindo, então vai avançando mais também por causa disso, entendeu? As tempestades, cada vez que vão vindo ondas mais fortes que vão batendo e erodindo a praia. Por isso que é muito importante destacar essa parte da gestão da área que está sempre sendo atingida, porque existem formas de prevenir isso, como a engorda de praia, que é simplesmente, sei lá, e botar mais areia na praia, ou a proteção da área de restinga, porque quando tem a restinga, a vegetação, ela protege essa parte que vai erodir. Então, é muito mais o planejamento, ter alguém, um profissional, como um oceanógrafo,
que possa participar desse planejamento, tanto na construção, igual aquela ciclovia que sempre cai no rio, que caiu e teve até morte e tudo mais. A Tim Maia, né? Se tivesse um oceanógrafo ali, né, ele falaria, não pode construir isso aqui de jeito nenhum, porque é um local que a gente tem até estudos também que estão no blog, que ali é um dos locais que sempre atinge pelas ressacas, por causa da direção do vento que leva as ondas a atingirem aquele local. Então tem que ter esse planejamento, que muitas vezes a prefeitura e tal não faz esse planejamento adequado, entendeu? Não sei se é essa dúvida, mas... Eu tenho uma pergunta. Como que funciona esse planejamento? O que vocês têm que pensar, assim, para dar certo? Cara, eu acho que, assim, tem que pensar primeiro qual é o pior cenário que pode acontecer aqui. Então, provavelmente, quem fez o projeto lá da ciclovia, se tivesse um oceanógrafo para falar, olha, num pior cenário, tem uma pista de vento aqui, que pode acontecer isso, pode uma onda bater aqui bem forte, 3 metros, não sei quantos metros. Isso pode acontecer num pior cenário. Então, não vamos fazer isso aqui. Então, eu acho que o que tem que acontecer é isso. A gente sempre pensar o que de pior pode acontecer para a gente poder evitar, né? E também fazer um estudo da área. Igual lá nesse laboratório que a gente faz estágio, a gente tem um banco de dados, né? Com todas as ressacas que aconteceram nos últimos 20 anos. Então, a gente fez um levantamento dos locais mais atingidos. Se a pessoa tivesse consultado um estudo simples como esse, poderia ver, porque ali naquela ponta onde tem aquela ciclovia do Leblon, é o lugar que mais... a gente fez até um ranking que a gente colocou no blog dos locais mais atingidos, e aquele local estava lá no topo, tipo, era o mais atingido. E a pessoa, se ela tivesse feito um estudo simples, ela veria que não poderia ser construído ali, entendeu? Deixa eu só avisar vocês, Cid, a gente tem 2 minutos. Eu tinha mais 2 perguntas pra fazer e eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas a gente abre de novo. Não tem problema não. Eu ia perguntar isso, se a gente podia abrir de novo, se o pessoal, tipo, quer que pode abrir de novo. Tem gente perguntando também, porque o Calheu perguntou também. Eu vou copiar a sua pergunta, Calheu, a gente fecha o chat e abre de novo, a gente entra na próxima, pode ser? Eu vou copiar aqui. Não tem nenhum outro grupo para participar do chat hoje, não? Tipo, ou essa não, era, hoje terminou com o horário então cenográfico. É para fechar com chave de ouro. Que ótimo. Então vamos abrir de novo. Fechou. Gente, mesma coisa. Clica no link e só continuamos, então. Uhum. Só acho que vou fechar como faz para sair daqui, gente. Eu vou fechar a cal.